Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui nós comparecemos, não para falar para vocês ou para quem quer que seja, né? Mas para falar primeiramente para mim mesma, para a gente ver se vai introjetando um pouco dessas reflexões. E essas de hoje, que eu intitulei Despertar da Consciência, além das ilusões do mundo, ela é inspirada num grupo de estudos que nós temos na quarta-feira à noite, e agora, há 3 semanas, nós iniciamos um estudo do livro Nosso Lar. Esse estudo já é feito por esse grupo pela 2ª vez, mas faz muitos anos que fizemos e resolvemos retomar. Naquela época, nem era eu nem estava coordenando o grupo, era com a Leia. Por que a gente decidiu retomar? Porque nós temos a consciência da importância das exemplificações, do abrir de coração de André Luiz, que está todo narrado em Nosso Lar, explicando para nós como foi a chegada dele, mas mais do que isso, o que foi que o levou a estar dessa ou daquela maneira em Nosso Lar num primeiro momento, e depois ele passa por uma transformação profunda que nós podemos considerar aí que foi um despertar profundo de André Luiz, e a partir desse despertamento da sua consciência, ele recebe o amparo, ele recebe o auxílio. E aí a gente vai conversar sobre isso nessa tarde, ele vai fazendo uma reflexão sobre como ele vivia, como era a vida dele por aqui, e a gente vai ficando um tanto quanto surpreso, porque eu diria que a vida dele por aqui foi muito parecida com a nossa vida em geral. Ele mesmo diz, que ele não foi uma pessoa que se destacasse e que tivesse vivido de forma pior do que o padrão comum dos homens. Quer dizer, a gente vai ver como ele viveu os primeiros tempos lá, mas ele não foi alguém assim, nossa, ele deve ter sido uma pessoa péssima. Não necessariamente. E é aí que a gente vai, como diz a Leia, colocando as nossas barbas em molho, porque a gente vai lendo e fala, nossa, eu faço umas coisas assim. E aí, que será de mim? Então, é isso mesmo. É para isso que ele escreveu o livro, com o auxílio luminoso da mediunidade do Chico. Então, gente, para que a gente está aqui nessa terra? Será que é para ganhar dinheiro? Será que é para ser bem-sucedido na profissão? Será que é para construir uma família? Será que é para edificar um patrimônio? Para deixar para os filhos, claro, A pessoa nunca fala que é para ela. Será que é só para acumular bens terrenos? Será que a gente está aqui para galgar posições de poder ou projeção social de alguma forma? Será que é essa a finalidade da vida na Terra? Mas é legítimo formar uma família, querer ser bem-sucedido, querer ganhar um pouco de dinheiro? Claro. Mas isso faz parte da vida aqui, mas não deveria ser objetivo final e principal da nossa vida aqui. Isso é muito secundário. E a gente vai ver que o André Luiz percebe isso, não antes de desencarnar, lá no mundo espiritual, numa região que ele intitula de zonas inferiores e que a gente conhece como umbral. Amanhã a gente comemora Dia de Finados, Dia dos Mortos. E a gente sabe que há 2 tipos de mortos, Os mortos segundo a carne, que
que são aqueles que estão lá, cujos corpos estão lá sepultados, e os mortos segundo o Espírito, que podemos ser nós, que andamos, que falamos, que comemos, que fazemos palestra, mas às vezes estamos espiritualmente adormecidos, para não dizer mortos, mergulhados num profundo sono existencial e vivemos atrás de um monte de coisas que não são as essenciais, que não são aquelas que constroem o nosso patrimônio de realizações, de valores espirituais. E se a gente não tomar pé da situação, poderemos chegar ao mundo espiritual e sentir como diz o próprio André Luiz, a noção do tempo perdido. Ele fala, o que me pesava agora era a noção do tempo perdido, da existência perdida, de ter podido feito muito mais com os recursos que ele teve, e ele considera que ele acabou fazendo muito pouco e principalmente apenas para ele mesmo. Então essas reflexões fazem parte desse despertamento do André Luiz e que pode vir a ser o nosso eventualmente. Então eu gostaria de ler um trechinho de Emmanuel na apresentação do livro. É um texto intitulado Novo Amigo, que lhe diz o seguinte: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Detalhe, né? Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas sobretudo de espiritualidade. Então, Emmanuel nos recomendando, quase que nos pedindo, né, que guardemos o livro de André com suas experiências na alma, porque ele diz bem alto ao nosso coração, e que não basta que nos apeguemos à existência humana. Não basta gostar da vida, eu adoro a vida, eu valorizo a vida, eu não quero morrer. Tá ótimo, que bom. Mas para que a gente quer viver? Será que a gente tem a consciência do que representa? Não é aqui. Será que a gente tem a consciência do que representa a vida na Terra como uma trajetória, como um ciclo da trajetória do espírito imortal? Uma experiência em que nos cabe, sobretudo, aprender e evoluir, e não apenas conquistar no sentido terreno ou material da palavra. Mas a vida, ela vem carregada de distrações e ilusões. E eu me lembro da Leia aqui, que ela dizia sempre: não se pode viver distraído. E é assim que muitos estamos vivendo. As horas se atropelam, a vida cada vez mais nos absorve num imediatismo alucinante,
O próprio André Luiz usa essa palavra lá, ele fala, o imediatismo absorvera-me. Isso foi na década de 40. Imagine agora o que ele teria dito, né, e como ele teria vivido. O imediatismo nos absorve. A ansiedade, tudo, uma pressa, uma loucura, né? E ninguém tem tempo para nada. E hoje a tecnologia nos permite fazer muito mais coisas, a gente vai abraçando uma quantidade de tarefas que nos parecem necessárias e quando a gente vê, a gente não está muito bem emocionalmente, porque a cabeça não dá conta de processar tanta coisa. As máquinas dão. Os processadores são cada vez mais rápidos. Você pega um bichinho desse aqui, tem um processador às vezes muito mais potente do que um computador grande. Isso aqui pode ser a nossa maravilha, o nosso céu ou o nosso inferno, dependendo de como a gente usa. E assim tudo. Então, a gente vive tempos de pressa. E é uma luta quase sobre-humana nos furtarmos desse ritmo, né? Por outro lado, a gente não pode viver nas cavernas, mas tentarmos equilibrar a nossa vida e nos furtarmos desse ritmo, às vezes enlouquecedor, que tenta a vida e as pessoas que nos cercam impor para nós. É um problema. Qual o problema, Cláudia? É uma dificuldade para o espírito, porque ele acaba se perdendo de si mesmo e a mente, como diz Joana de Ângeles, vai sendo colocada num outro patamar de necessidades ilusórias e sendo projetada para longe dos objetivos essenciais da existência. E a gente fica cansado, espiritualmente, emocionalmente cansado, esgotado, e nem sabe por quê. Corremos, produzimos, competimos, respondemos mensagens, acumulamos títulos, enfim, fazemos milhões de coisas. Tem dia que eu amanheço, quando eu pego meu celular, tem umas 50 mensagens lá. Não dá para responder tudo, senão eu faço só aquilo naquela manhã. Fora os e-mails que também tem na caixa de e-mail e fora as demandas naturais da vida, né? Em que vão ficando cada vez maiores demandas para a gente, porque hoje uma pessoa lá com seus 80 anos, 80 e pouco, não consegue mais marcar uma consulta telefonando no médico. E aí a gente tem que fazer para eles vão se sentindo excluídos, rejeitados, não integrados, porque eles podem fazer isso. Mas o sistema já não permite mais. Você manda uma mensagem, aí vem a IA conversar com você, e não sei o que, escolha 1, não sei o que lá, escolha 2. E você vai conversando com uma máquina que te faz responder um monte de coisa, quando a sua pergunta às vezes era muito simples. Isso demanda tempo, né? Às vezes você está conversando com 3, 4 IAs no meio de uma manhã, respondendo ao aluno, fazendo almoço, aquela coisa que é a vida da gente. Sobra espaço mental para outras coisas? Deveria. Então, eu estou dando exemplos meus, porque eu estou dentro dessa história. Sim, eu estou encarnada nesse mundo e vivendo essas solicitações. Então são reflexões que eu faço de mim para mim mesma, de forma, como que a gente está vivendo? De forma consciente ou reagindo mecanicamente às demandas do mundo, que são essas todas. A gente vive num turbilhão existencial, né? A distração, essas todas, é um sono da alma que nos afasta do essencial, como dissemos há pouco. E aí a gente se lembra do aconselhamento de Jesus, né? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente faz tudo, cumpre todas as metas, resolve todos os problemas, abraça milhões de causas e o essencial da vida fica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
A Joana de Ângeles nos fala das fugas, as fugas espetaculares, como ela coloca, né? Fugas disfarçadas de normalidade, inclusive, que temos todos quase, para não ficarmos muito em contato conosco mesmos. Tem pessoas, eu conheço algumas, que odeiam o domingo, porque o sábado ainda, a sexta é agitado, sextou, né? O sábado ainda tem umas demandas, o domingo às vezes é meio parado. Não tem trabalho, tem gente que trabalha no domingo né? Mas é um dia mais assim, parado, já pensando na segunda. Tem criaturas que têm horror a domingo e a feriados. Devo confessar-lhes que já fui uma delas. Não sou mais. Porque eu não sabia o que fazer nesses dias. Porque me dava uma angústia. Hoje eu entendo por quê. E muitas pessoas têm dificuldade em ficar consigo. Em ficar em silêncio, sobretudo. Às vezes tem um dia agitado, chega em casa, ela vai ligar uma TV, ela vai ligar um som, ou qualquer outra coisa, ela vai maratonar uma série, porque ficar em silêncio, ai credo, aquele silêncio é solidão. Solidão é solitude, que é diferente. A solidão é aquele sentido mais amargurado, a solitude é o desejado, é aquele espaço de reflexão, ai, eu ouvi o silêncio, olha, estou comigo mesmo, 15 minutinhos de silêncio. Mas às vezes não precisa mais que isso num dia. E há pessoas que não suportam isso. Então, temendo o silêncio interior, inconscientemente até buscamos fugas disfarçadas de normalidade. Excesso de trabalho, tem até nome, né? Workaholic. Busca de sucesso, de aparência, de prazeres, né? Aparência eu não vou nem falar aqui hoje, porque é um capítulo à parte, né? E a gente lembra que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso de bebida, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de plástica, de harmonização orofacial, isso tudo esconde um buraco que a gente tenta disfarçar. No caso do André Luiz, ele fala do desejo incontido de bem-estar que ele alimentou durante toda a sua vida. Devia ser um homem que trabalhava, não sei quantas horas por dia. E não tinha muito espaço no coração dele para muitas coisas. A gente evita olhar para nós mesmos, né? Temendo as respostas. Quem eu sou? O que me faz feliz? Eu estou vivendo como eu gostaria? Mas nem todo mundo vive como gostaria. Mas pelo menos eu estou vivendo segundo os meus valores? Ou eu estou vivendo para atender demandas outras, sociais, por exemplo, ou até familiares, que às vezes existem, né? Cláudia, você não vai casar? E se a Cláudia casa, você não vai ter filho? E se ela tem um filho, vão perguntar, e o outro, quando vem? Às vezes a pessoa não queria nem casar, nem ter um, nem ter dois. E daí? Percebe que isso é uma escolha pessoal? Isso é um exemplo, poderia ter dado muitos outros. A gente vive conforme aquilo que a gente é, ou a gente vive para atender expectativas externas? Olha, Cláudia, você precisa ganhar mais, porque aquele teu colega, olha, comprou aquela casa naquele residencial tal, você viu o carro dele? Tá bem melhor que o seu. Você tem que ter um igual, senão você vai ficar por baixo. Eu sei que parece ridículo, mas é um pensamento que norteia muitas vidas. Bom, mas e daí? Meu carro está ótimo, não pretendo trocar de carro agora, mas todo mundo agora tá comprando um carro elétrico, esse aqui, ó. Você não vai também? Você não visitou aquele tal lugar, você não foi para lá ainda, você não viajou, você não... Selos de status. E a criatura acha que ela precisa também. Senão ela não é incluída no grupo social, senão ela fica meio marginalizada. Às vezes é bom ficar marginalizada de certos grupos, é sinal de saúde mental.
Então, só o encontro interior inicia o verdadeiro despertar e o desprendimento da gente dessas demandas todas que são externas, que não dizem respeito às vezes ao nosso modo de ser e nos infelicitam. Porque às vezes a gente tenta se encaixar no modelo onde a gente não cabe. Traz angústia, traz conflito, traz insônia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Esse conselho de Jesus é para que não resolva os nossos problemas existenciais, mas nos dê forças interiores para que a gente enfrente todas essas questões e encontre um posicionamento, um caminho medianamente confortável na vida. Mas não confortável segundo os valores materiais, confortável segundo o nosso bem-estar psíquico, consciencial, íntimo. Às vezes, somos cidadãos corretos, homens de bem segundo as leis do mundo, mas espiritualmente distraídos. Cumprimos as leis humanas, mas esquecemos das divinas. Porque tem dois tipos de leis, né? As leis humanas, olha, pare, não avance o sinal vermelho, na estrada você não ultrapassa o limite de velocidade, se não tem radar você vai ser multado, não mata ninguém, apesar que dizem que aqui no Brasil, mesmo que você matar o primeiro, tudo bem, é réu primário, mas não matar, né? Não furtarás. Isso a lei pega, geralmente. Mas as leis divinas estão na consciência. Então, se eu fui agressiva com alguém, ou impaciente, ou injusta, isso fica no campo moral. Ah, vai reclamar para quem, né? Como dizia uma amiga minha, meio desbocadona, vai reclamar para quem? Você presa? Ela era bem... Tava nem aí com nada. E aí, você presa? Fulano não gostou. Vai reclamar para quem? Vão mandar a polícia atrás de mim? Falava desse jeito. Então me deixa ser como eu sou. Mas, quando a gente vai despertando, a gente vai percebendo que não foi legal. Não, ninguém vai me prender, a polícia não vem atrás de mim, não vai acontecer nada. Mas eu não fiquei bem. Fui meio ríspida com aquela pessoa, tratei mal, ou fui injusta. Não estou em paz. Remedinho para isso. Procura a pessoa e pede perdão. Tenha humildade. Olha, não foi legal. Me desculpa. Não estava num dia bom. Me perdoa. Eu sou assim mesmo, né? Vou tentar melhorar. Mas a gente também não faz. Fica lá sofrendo, remoendo. Os nossos órgãos vão sofrendo. Isso está no capítulo 4 do Nosso Lar. Não vamos nos estender aqui, mas André Luiz acabou desencarnando e sendo apontado por ele mesmo como um suicida indireto, porque ele vivia de uma forma extremamente indiferente às emoções de quem convivia com ele. Ele não se importava se ele ofendesse alguém assim. Ele achava que isso era um fato corriqueiro, menor, e que não tinha importância nenhuma, como muitos de nós achamos, né? Para ele, teve. Talvez para a pessoa que foi ofendida, nem tanto, mas para ele foi nefasto. Então, às vezes, somos perfeitos homens de bem aos olhos do mundo, como diz o próprio André, não somos criminosos, acho que ninguém aqui é, né? Mas quem somos espiritualmente? Aí está. E o verdadeiro progresso é interior, gente. É ele que a gente precisa buscar aqui. Não é o material, não é o social. Está aqui, ó. Paciência, humildade, amor, fraternidade. São germes divinos que nos cabe desenvolver. E que o André Luiz fala lá no livro, sufocaram criminosamente
os germes divinos que Deus colocou em meu coração. Não ligou para nada disso, achava tudo isso menor, bobagem. Ele mesmo fala isso. Então a gente precisa ir além das aparências e das diferenças no contato, na convivência, na relação interpessoal. As nossas distinções são apenas roupagens passageiras. Raça, cor, alguns colocam como sendo sinônimos, posição social, ideologias, olha, você é de direita, o outro é de esquerda, e daí? Ele é pior ou é melhor que você? Só por isso? Intelectualidade, olha, o fulano é doutor, e daí? Jesus até falou, né? Graças te dou, meu Pai, que ocultastes essas coisas aos doutos e prudentes e os revelastes aos humildes. Às vezes, a elevação espiritual da criatura está na razão inversa desses títulos ou dessas possibilidades intelectuais. Isso está lá no livro dos médiuns. Poder, nossa, fulano é tal coisa, olha, o outro é da família tal, hein? Daí, ele é tão ser humano quanto você, tão igual quanto você, espiritualmente falando. Então a fraternidade nasce de reconhecer essa essência espiritual comum e essa filiação divina que nos une como irmãos. Não cabe na cabeça da gente você fazer um tratamento diferente para uma pessoa porque ela é de uma cor de pele diferente da sua. A sua é branca e a dela não. Geralmente é assim, né? Ou porque ela tem uma orientação sexual diferente da sua. Ah, mas eu não concordo. Mas ninguém precisa concordar com nada. Se aquela não é a sua, você vai na sua e deixa o outro. Nós pregamos o livre-arbítrio na doutrina espírita e a gente fica classificando e condenando e selando as pessoas, catalogando e botando numa prateleirinha, né? Essa é boa, essa não é. Conheço uma pessoa, não é espírita, ainda bem, que outro dia minha mãe estava conversando com ela sobre uma situação difícil que alguém estava vivendo. A gente precisaria orar por essa pessoa. Eu não. Minha mãe falou, como? Eu não oro por pessoas do mundo. Pessoas do mundo são aquelas que não são convertidas à religião que ela tem. Que pena, né? Porque nós precisamos orar, auxiliar qualquer um. Jesus fazia assim. Aliás, ele foi pegar, no seu evangelho, ele pensou os rejeitados do mundo, os marginalizados do mundo, e colocou como elementos centrais da parábola. O samaritano, por exemplo, o bom samaritano, né? E vários outros exemplos. O Zaqueu, que todo mundo olhava torto, ele vai e se hospeda na casa do Zaqueu. Ninguém entendeu nada, até não gostaram, né? Como que ele vai se hospedar na casa do Zaqueu? Mas era o Zaqueu que precisava dele. Como que ele vai admitir Maria de Magdala junto ali com ele? Os discípulos se sentiam incomodados. Mas ela precisava dele. Mais do que qualquer um, talvez. Jesus nos ensinou a fraternidade, mais que isso, a inclusão. E se a gente está envolvido nas lides de uma religião ou vinculado a uma instituição religiosa e a gente não lida com esse aspecto e se diz cristão, acho que a gente tem que rever alguma coisa. Porque Jesus foi absolutamente inclusivo. E se a nossa casa não abrir as portas para todos, nós estaremos excluindo alguns. É preciso pensar nessas coisas. Amai os vossos inimigos,
e fazei bem aos que vos odeiam, porque isso diz mais sobre nós do que sobre eles. A consciência como um portal de luz. Despertar é olhar para dentro e transformar sombras em luz, utilizando alguns recursos. Humildade, autenticidade, olhar para dentro da gente mesmo com sinceridade, né? Com coerência, com responsabilidade espiritual. E a consciência desperta exige coerência entre pensar, sentir e agir, para que a gente não fique hipócrita. Eu vou no centro, não, eu sou... A pessoa se acha, né? Porque estuda, porque sabe tudo, mas está tudo aqui, ó, no nível mental, no nível intelectual, cerebral. Ela não sente em concordância com aquilo e muito menos age. Tem uma desconexão aí profunda. Então, como diria o Emmanuel, é melhor saber menos e agir mais, né? Ele não diz exatamente isso, mas é nesse sentido. Porque ele diz que errar com o conhecimento nos acrescenta responsabilidades impressionantes. Uma palavra torta que você fala, sem todo o conhecimento espírita que a gente tem, no geral, é uma coisa. Dita e sustentada por pessoas que têm um profundo conhecimento é outra, bem diferente. Então a gente precisa dessa coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Senão, a gente está sendo só uma boca que fala. Só um cérebro que pensa, que armazena informação, mas que ela morre estanque na alma, sem utilidade. E às vezes, né, a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não repara que na nossa frente tem uma trave, tapando a nossa visão. A gente não enxerga as nossas mazelas, enxerga do outro. Bom, André Luiz era um homem culto, mas iludido pela matéria. Passou por intensíssimos sofrimentos na vida espiritual, no primeiro momento após a desencarnação. Encontra-se, no primeiro momento, em zonas inferiores, que nós chamamos de umbral, e lá ele permanece sem saber quanto tempo. Perdeu a noção de tempo e espaço, como ele mesmo diz. Depois de algum tempo já acolhido no nosso lar, foram dizer para ele, sabe quanto tempo você ficou lá? 8 anos. Porque ele começa a pedir informação da mãe, minha mãe não vem. Ele falou, não, bem, sua mãe esteve intercedendo por você o tempo todo. Não sei se você sabe, mas você permaneceu lá por 8 anos. E nesse tempo ela não descansou um só minuto. Oportunamente ela virá ver você. Após a desencarnação, considerando aqueles padecimentos que ele passou no umbral, ele se considera, num primeiro momento em que ele faz a reflexão, um mendigo de valores espirituais. A gente vai ver daqui a pouco o texto integral. Ele reencontra-se com a sua essência, reconhece os enganos, reconcilia-se com a fé e empreende um movimento em direção à humildade. E quando ele de fato reconhece que tudo que ele valorizava na Terra era ali extremamente secundário e decide ponderar sobre a possibilidade da existência de um Senhor da vida e ora sentidamente, ele começa a perceber umas presenças luminosas e se abre ao amparo de Clarencio, que esteve ali muitas vezes, a pedido da mãe de André, perscrutando as possibilidades de auxílio a André, mas André não via. Como acontece conosco, como acontece com os espíritos desencarnados que ficam ali em regiões de sofrimento, não estão abandonados, mas estão profundamente imersos nas suas próprias vibrações. Quando ele rompeu esse círculo de vibrações, de fluidos escuros, pela humildade sentida e pela prece, choro também, ele conseguiu sintonizar-se com as vibrações mais altas e aí então Clarencio entendeu que era hora de efetivamente recolhê-lo para nosso lar. Então ele descobre
que a verdadeira ciência é a do coração. A ciência a qual ele dava tanta importância, ele viu que para ele lá não resolvia nada. Então existia um elemento aí importante que foi um diferencial na transformação, no despertamento de André, que foi a dor. E não foi pouca. E não foi por pouco tempo. E ele traz o nosso lar exatamente para que nós, instruídos a partir da experiência dele, reflitamos, empreendamos modificações necessárias, se for o caso, não precisemos passar por esta mesma dor, ou possamos abrandar um pouco a nossa situação. Nem estou falando de lá, né? Ao desencarnar, aqui agora já. Ele fala assim, ó: amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos íntimos do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. É o parágrafo com o qual ele arremata o capítulo 1, que ele narra os padecimentos nas zonas inferiores. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. É um apelo que ele faz a nós. Olha, como disse lá no Emmanuel, guarde o meu livro na alma, como um roteiro para os seus dias. Vai valer a pena. Então, num dado momento, ele passa em revista a sua vida. E ele diz o seguinte, aí a gente vai se encaixando nas narrativas dele para ver como é que está sendo a nossa, né? Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera. A existência terrestre que a morte transforma não fora assinalado de lances diferentes da craveira comum. Quer dizer, ele não era um criminoso, ele não era um homem normal, comum, e até um homem de bem para a época. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, tudo do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com silenciosa acusação da consciência. Ele não fez mal a ninguém, mas ele também não fez bem, além daquele mínimo necessário para os seus. A gente aprende com a doutrina espírita que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem e no limite das próprias forças. Como diria o Vinícius, né, o evangelizador, não basta ter as virtudes negativas. Eu não fiz mal para ninguém, eu não sou um criminoso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, além de não fazer, nós temos que fazer. E ele não fez. A gente vai ver daqui a pouco. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifício por mim nunca valei. Quantos de nós que não reconhecemos o trabalho espetacular que nossos pais fizeram e fazem por nós, nos levando talvez a sermos criaturas
que somos hoje, seja lá o que é que nós sejamos, por conta desses mesmos sacrifícios e renúncias. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Devia ser aquele que mandava em casa e que era alguém despótico, autoritário, talvez até muito duro, teias rijas, né, do egoísmo destruidor. Aí vem o refinamento da autocrítica dele. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. No mínimo, era aquela pessoa que, se alguém batesse lá para pedir um prato de comida, nem ia atender. Enfim, o lar dele era para ele e para os dele. Ponto. Vivia para si. É forte, né? Fui surdo a comezinhos, não é coisa grande não, comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos, aqueles que eu falei há pouco, que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente, aí sim, criminosamente, no desejo incontido do bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Tanto que ele vai querer ser médico lá e não vai poder, porque ele era um médico materialista. Ele curava corpos, ele via um corpo doente, prescrevia ou intervinha. Ele não via ali uma criatura, não vou nem dizer um espírito, mas ele não considerava muito as questões emocionais, psíquicas. E lá no mundo espiritual, para começar, a gente perde os corpos, né? Os corpos físicos mais densos ficam aqui. Lá é corpo fluídico que atende e que se modifica por influência das nossas vibrações. Então, a essência da medicina lá e do cuidado lá é voltada para o sentimento, para a vibração, para a questão evolutiva do ser. Isso para ele era super novo, a medicina dele era outra. Então ele não pôde ser médico lá, pelo menos no primeiro momento. E aí quando ele estava muito já imbuído, entendendo que ele precisava ajudar de alguma forma, a primeira coisa que apareceu para ele foi limpar um chão. E ele pega a vassoura e vai ali ajudar nas câmaras de retificação, porque é o que tinha, é o que precisava. Aí ele entendeu. Olha, o médico lá da terra limpando o chão. Tá tudo bem, era isso mesmo. Era justo, pois, ele diz, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele chegou de mãos vazias. Tão infeliz que no momento lá ele fala que ele tinha fome, tinha sede e chegou a sugar a lama do chão. São narrativas bem impactantes. Então a escola da nossa sensibilidade é a convivência, né? O próximo é o espelho da alma, é onde a gente... E esse próximo, ele está no lar, ele está no trabalho, na vizinhança, na instituição religiosa. Ele é o termômetro aferidor dos nossos valores. Como é que a gente vai ser fraterno, paciente, compreensivo, se não tiver ninguém para testar
a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa fraternidade? Não dá, né? Vou ser um eremita no deserto, não vai dar para desenvolver nada. Então, a convivência é meio que o laboratório das virtudes, né? A relação com as diferenças, que a gente abordou há pouco. E a convivência, se a gente quiser, nos ajuda a desenvolver a empatia e a fraternidade, que faltou lá para o André, e isso vai aparecer mais à frente no capítulo 4. Se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Então a gente tem que aprender a amar, não só aqueles que não nos amam, mas aqueles que são diferentes também. Despertar, ele pode e deve ser feito para o aqui e agora. A gente está falando que o André Luiz desencarnou e lá como ele se encontrou, mas essa modificação, esse despertamento, ele ajuda a nós vivermos melhor aqui e agora. E depois vai ser só um contínuo. Viver o Evangelho, em suma, é esse despertar. Não precisa ser algo grandioso ao olhar externo. É coisa da vida cotidiana. Porque às vezes a gente também não tem uma vida grandiosa assim, com atos heróicos. Não é isso. Não é isso. Despertar não é algo místico. É de repente, lá em casa ou no trabalho, a gente fazer uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas precisa ser feita. Isso eu lembro muito do apóstolo Paulo, no livro Paulo Estevão. Ele vivia o Evangelho nas mínimas coisas. Nas viagens apostólicas, ele cozinhava porque ninguém queria cozinhar, sobrava para ele, mas ele abraçava e fazia para o bem de todos. Isso me diz muito respeito ultimamente, né? Porque aprendi a cozinhar, eu estou fazendo e até que está dando certo. Não estava na pauta da minha vida, de repente precisou estar. E está tudo bem. É o que precisa agora? É o mais necessário, é o mais urgente, é o que traz um pouco mais de equilíbrio para o grupo ali? Então vamos fazer. Gasta muito tempo, né? Podia estar fazendo uma palestra, lendo um livro, escrevendo um artigo. Então, mas é o que tem. É a necessidade do momento. E tudo bem. E assim é a vida. Então, às vezes, cozinhar quando a gente não tem tempo, ou quando a gente não tem jeito, ou quando a gente até não gosta muito, pode ser um ato de profunda vivência evangélica. Não tem que ser um negócio assim, transcendental, fantástico. Não. Os gestos mais valiosos são invisíveis. Podemos fazer do cotidiano um altar, do trabalho uma prece, da convivência caridade. Está tudo ao alcance da mão. Aproveitar a reencarnação para amar e servir. Despertar e transformar gestos simples em atos de amor. E, evidentemente, a cada um segundo suas obras. A vida nos responde com a lei de retorno. Então, despertar é, de certa forma, retornar ao lar divino, é voltar para casa no sentido de nos conectarmos com essa paternidade divina, é encontrar o Cristo dentro de nós. Porque às vezes a gente tem muita informação, a gente conhece o Evangelho, mas, como diria o próprio André Luiz, nunca visitara as letras do Evangelho com a alma. Às vezes a gente só conhece, mas a gente não mergulhou profundamente naquilo, né? Ver a presença divina em tudo foi o que aconteceu com o nosso lar. Olha essa narrativa aqui, quando ele, num dia depois no dia em que ele vai participar da primeira prece coletiva, ele percebe que tem uma claridade diferente. É lógico que ao desencarnar as percepções do espírito se ampliam, mas ele pergunta para o enfermeiro: mas que luminosidade é essa? E o enfermeiro fala: é o sol. O sol que nos aquece e ilumina aqui é o mesmo sol
que dá vida aos habitantes da terra. E aí o André sai caminhando, cambaleante, depois, mais tarde, dali um pouco, ele vai para uma região onde eles participam de uma prece coletiva, e olha o que ele fala. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me ao cego venturoso, e é o que ele era mesmo, né? Que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Escuridão, materialismo, imediatismo, sono existencial. Ele viveu mergulhado nisso. É claro que ele viu o sol, mas ele nunca olhou para o sol e reconheceu na luz do sol, num dia que amanhece, a beleza da obra do Criador. E aquele sentir o sol iluminando e aquecendo tudo se transformou naturalmente numa prece automática de louvor a Deus, do André Luiz desperto. Porque o André Luiz adormecido provavelmente nem percebia nada disso. Era sol, tudo bem, vamos para a praia, né? A cabeça do André Luiz mudou. Posicionamento mental mudou completamente. Então, é bem isso. O reino de Deus está em nós, dentro de nós, não está fora. Quando estiver dentro de nós, um raio de sol, uma chuva que cai, que foi tão abençoada esses dias, né, nos trouxe um pouco de umidade, de frescor, é motivo de alegria. Ai, mas eu quero coisas grandes acontecendo. Mas o sol de manhã e a chuva caindo não é grande? Num dia que a gente está com saúde, sem dor, sem nenhuma doença, não está no leito de hospital, não passou por uma cirurgia, está com saúde. Ah, mas eu tenho uma dorzinha. Não, tá bom, uma dorzinha, mas tem gente que tem uma dorzona. A sua é só uma dorzinha. Quanta gente sofrendo, passando por tratamentos difíceis, e a gente às vezes amanhece bem. Não é motivo de louvor, de agradecer, falar, nossa, obrigado, meu Deus, por mais um dia? Ah, mas eu tenho que trabalhar, é segunda-feira, mas que bênção! Enquanto tantos não têm trabalho, ou gostariam de ir, não podem, porque estão com problemas vários. E para a gente encerrar, eu gostaria de trazer uma mensagem de Joana de Ângeles que fala desse encontro nosso com a paternidade divina, desse despertar da criatura que se furta aos ruídos do mundo, que é o que a gente precisa fazer. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. Os ruídos e tumultos desviam o pensamento, que se deve fixar no elevado objetivo de comunhão com a divindade para poder-se aurir energias vitalizadoras capazes de sustentar o espírito nos embates inevitáveis do processo de evolução. Quando se mergulha no mundo íntimo, encontram-se as mensagens sublimes da sabedoria, aquelas que constituem o alicerce, o alimento básico de sustentação da vida, e sem os quais os objetivos essenciais da existência cedem lugar aos prazeres trôpegos e enganosos. Não é uma condenação ao prazer. O prazer faz parte da vida, mas ela está falando dessa fuga. Os distúrbios externos produzidos pela balbúrdia desviam a mente
para os tormentos exteriores que tornam a marcha física insuportável quando se constata a fragilidade das suas construções emocionais. Em tentativa de atender a todas as excentricidades do vozerio do mundo, às vezes a pessoa quer se encaixar em padrões absurdos. Não é para isso. A mente desloca-se da meta essencial, perde o foco que lhe constitui o objetivo essencial. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz confuso e os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial. E ele vai para tudo que é supérfluo, secundário e transitório, que vai ficar aqui, né? Em benefício das aquisições secundárias, sempre incapazes de acalmar o coração. Algumas vezes, alcança-se o topo do triunfo, a meta muito buscada, a fama ligeira, a posição de destaque no grupo social, o riso bajulador e mentiroso, sob o pesado tributo dos conflitos internos, que permanecem vorazes e desconhecidos, sempre em agitação. Isso me faz lembrar o professor Cortella, quando ele diz que há triunfos sem honra, há vitórias sem honra. Então, às vezes a pessoa consegue tudo isso, mas sob pesado tributo de conflitos internos. Vale a pena você ganhar a vida e perder sua alma? Não vale. Deus necessita do silêncio humano a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter o contato com a sua paternidade. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a encontrar esses momentos, não são muito extensos não, de silêncio interior, de contato conosco mesmo e com a divindade, para que a gente perceba o sentido profundo da vida e aprenda. Isso não tem fim, a cada dia a gente está se reposicionando. Perceba qual seria o melhor posicionamento nosso em relação à existência que temos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a empreendermos esse trabalho que é diário, que é uma reformulação permanente de conceitos, de opiniões, de decisões. Que assim seja.